Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada, atuante em direito civil, especialista em defesa do consumidor. E hoje o nosso vídeo, será sobre história, história no direito. Será um vídeo aí meio que especial, pois estamos na Semana da Consciência Negra, Amanhã será feriado aí em todo o território nacional, Até o ano passado era estadual, mas agora é nacional. E hoje eu falarei, sobre uma pessoa que deixou um legado muito importante aí, pro direito brasileiro, pra literatura brasileira, Eu já fiz alguns vídeos de história aí de algumas pessoas, Meu primeiro vídeo nesse canal foi sobre a história dos direitos da mulher no Brasil, já falei sobre a Maria da Penha, enfim, já falei sobre história aí de pessoas que deixaram um legado, no direito brasileiro. E hoje eu vou falar sobre uma figura importantíssima, que foi o Luiz Gama. O Luiz Gama foi o primeiro advogado negro brasileiro, tá? Numa época assim em que negros aí, a gente sabe como que eram tratados, E mesmo com a evolução aí, a gente ainda vê, a luta, que é, e com isso, ele usou, essa posição aí a seu favor, ele só foi reconhecido como advogado em 2015, póstumamente, mais de 100 anos aí após a sua morte. Ele nasceu em ventre livre, ele era filho de uma negra livre, de um fidalgo português, Porém sofreu aí com as represálias da época da escravidão, mas mesmo assim ele não se deixou abalar e descobriu um poder dentro de si, que acho que nem ele mesmo sabia que tinha e que hoje, ele serve aí como legado, para muitas leis que temos hoje. O Luiz Gama, ele foi o primeiro advogado brasileiro, negro, brasileiro, mas na época ele não colocaram ele como advogado, E eu como advogado eu acredito que eu tenho o dever, de aí não deixar apagar essa história. Então por isso eu tô trazendo, combinando aí com essa homenagem ao pessoal aí em relação ao Dia da Consciência Negra, tá? Então vamos lá. Luiz Gama nasceu em 1830 em Salvador, na Bahia, tá? Numa época em que todo mundo sabe, já começou os primeiros movimentos aí abolicionistas na época, Muitos já estavam aí falando sobre a abolição da escravatura, E já estavam correndo revoltas em todo o país, Visto que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E com isso, ele foi enxergando nas entrelinhas, a ilegalidade dessa situação, Tratar negros como seres humanos. E ele nasceu, a mãe dele criou ele até os 7 anos de idade, tá? E a mãe dele, como ela era uma ex-escrava, me corrijam, mas pelo que eu entendi, ela já era livre, Ela o criou, E até os 7 anos ele convivia com a mãe, uma infância praticamente normal. Porém, ele não era alfabetizado, ele não tinha acesso à educação, ainda mais nas condições que ele vivia, a situação que ele vivia na época, Ele nasceu em 1830, a abolição foi em 1888, ou seja, ele não tinha praticamente direito a nada, por mais que ele nascesse, de uma mulher livre.
E com isso, a mãe dele participava, né, por ela ser negra, uma negra livre no Brasil, ela participava de várias revoltas, de vários grupos políticos, né, movimentos sociais relacionados à abolição da escravatura no país, né? Então, devido a esses movimentos, ela praticamente estava sendo perseguida, procurada, e ela deixou o menino em Salvador, né? E foi para o Rio de Janeiro. Não tem muita informação se ela voltou a procurar ele, o que provavelmente indica que não, tá? Pelo que eu li na biografia dele, não. Ela não voltou a procurar ele. Porém, o pai dele, né, ficou com ele durante esse tempo e por mais 3 anos, aí aos 10 anos, né, o pai dele sendo viciado em jogos, né, o pai dele, por mais que fosse um fidalgo português, ele era viciado em jogos, tá? O que não é muito diferente de hoje, né, vamos combinar. Ele vendeu, né, ele foi de Salvador para São Paulo, né, ele e o pai dele, e ele acabou vendendo o Luiz, né, que era filho dele, como escravo, né, para um alferes na época, né? Nossa, que absurdo, né? O menino nasceu em um ventre livre e mesmo assim o pai foi lá e se aproveitou da condição negreira do filho para vendê-lo como escravo. É bem absurdo, muito absurdo mesmo, ao meu ver, né? Com certeza ao ver de todo mundo também. Ele vendeu o próprio filho para pagar as dívidas que ele tinha de jogos, né? Dos quais aí ele era viciado, tá? Só que o próprio Luiz, como ele nasceu de uma mãe livre, né? E a mãe sempre, né, colocou na cabeça do menino, né, durante os 7 primeiros anos que ele nasceu livre, que ele tem que ser livre, né? E então ele não aceitava a condição de ter sido vendido. Ele não aceitava a condição de escravo que ele estava aí agora no momento, tá? E com isso, né, apesar, né, de ele ser escravo, né, o alferes, né, que cuidou dele, né, o senhor de engenho lá que cuidava dele, tinha um filho, né, e esse filho cresceu junto com ele, ambos tinham a mesma idade. E esse filho desse alferes entrou na faculdade de Direito do Largo de São Francisco, faculdade de Direito da USP, tá? E com isso, esse colega dele aí, né, esse menino que cresceu, os dois cresceram juntos, né, filho do senhor de engenho, no qual ele era escravo, começou a alfabetizar ele, tá? Isso foi dos 10 aos 17 anos, tá? Tudo o que tudo indica, tá? E sendo alfabetizado, né, ele começou a usar esse dom, esse talento, né, da alfabetização, né, no qual ele se apaixonou por ler e escrever. Ele pediu, né, os direitos dele na justiça, judicialmente, gente. Ele simplesmente foi lá sozinho pedir judicialmente, tá? A alforria dele, tá? E por incrível que pareça, ele conseguiu, tá? Conseguiu com 18 anos de idade, tá bom? E com 26 anos de idade, ele começou a trabalhar como escrivão da Secretaria de Polícia do Império da época, tá? De São Paulo, né? E com isso ele conseguiu se matricular aí na Faculdade de Direito da USP, tá? Para mostrar aí que todos devem ter os direitos iguais, que a lei é igual para todos, né? Mas ainda não era 1888, infelizmente, né? E por mais que ele conseguisse aí se matricular, os alunos e professores da época não o aceitaram na sala de aula. E o que ele fez? Ele simplesmente, né, ficava do lado de fora das salas e
ouvia tudo que os professores falavam e simplesmente ia anotando, tá? E ia estudando. E ficou 5 anos desse jeito, tá? Até que ele se tornou um rábula, tá? O que é um rábula, tá? É aquele que é diferente, tá? É diferente do bacharel em direito. Pode ser que muita gente confunda aí com bacharel em direito, tá? Um rábula é aquela pessoa que é porque naquela época não tinha OAB, tá, gente? Era 1800, tá? A OAB é de 1933 até, né, até 1930, né? A OAB foi fundada em 1930, né, até hoje. Né? Naquela época não existia a OAB, né? Então era diferente, as coisas eram diferentes, né? Era o Código do Império e ele meio que recebeu o diploma de advogado sem ser advogado, né? Isso denomina-se rábula, tá? O rábula, ele tem o diploma, mas ele não pode exercer a profissão de advogado, tá? Ele é advogado sem ser advogado, mais ou menos isso, tá? Quem quiser aí explicar melhor o conceito, né? Ele meio que tem o conhecimento jurídico, mas ele não era advogado, tá? É mais ou menos isso, tá? Diferencia-se, tem uma certa diferenciação aí do bacharel em direito, tá? Mas ele não desistiu, tá, gente? Ele não desistiu, pois ele deu voz aí a muitos prisioneiros, muitos escravos, né, que vieram durante essa época da África para o Brasil de forma ilegal, né, principalmente depois aí de um acordo que foi feito, se não me engano, em 1871, né, de uma lei que todo mundo fala, inclusive esse ditado popular existe até hoje, né? Só faz para inglês ver, né? Que era um acordo entre o Brasil, o Império brasileiro na época, e o Império Inglês, né? O caso, a monarquia inglesa, a monarquia britânica da época, no qual a monarquia britânica, né, pressionando o Brasil para a abolição da escravatura, já que os Estados Unidos já tinha abolido a escravidão na época, então o Império Britânico já estava pressionando o Brasil, né, e fizeram uma espécie de lei, eu não lembro o nome, tá? No qual se o Brasil trouxesse escravos da África, era considerado ilegal, tá? Era tudo ilegal. Se viesse para o Brasil, eles eram considerados livres, tá? E, porém, como já disse, era uma lei para inglês ver, né? Era uma lei só de fachada, né? O Império Brasileiro, o governo brasileiro fazia isso só de fachada, né? Porque na realidade eles eram traficados mesmo para serem escravizados, tá? E muitas vezes eram escravizados de forma ilegal, que era contra essa lei, né? Esse acordo que o Brasil tinha feito com o Reino Unido. Porém, inteligente como Luiz Gama era, ele usou essa lei aí para conseguir aí libertar judicialmente, tá? Judicialmente, centenas de negros escravizados, né, que vieram da África aí para serem escravizados de forma ilegal, tá? Combatendo aí tráfico de escravos, né, e lutando aí com muito afinco pela abolição da escravatura, tá? Ele enfrentou muita dificuldade, tá? Na época, né, preconceitos, tá? Ele era um ótimo professor também, né? Em São Paulo, ele alfabetizou mais de 214 pessoas em um ano, na sua maioria negros, tá? Ele tem um busto em São Paulo, e que até hoje existe, né? Mas infelizmente ele acabou falecendo um pouco antes da abolição. Ele faleceu acho que foi em São Paulo mesmo, tá? Em 1882, tá? E o cortejo dele
segundo o escritor da época, Raul Pompeia, inclusive eu já li obras dele, o Cortiço principalmente, né? Eu li no ensino médio o Cortiço, ele mesmo relatou, né, através de colunas de jornais da época, que inclusive o Luiz Gama escreveu muito para jornais da época, né, criticando essa questão da escravatura, criticando muitas injustiças, ele apontou muitas injustiças, tá? Dizem que o cortejo foi muito bonito, São Paulo chorou naquele dia, tá? E ele está atualmente, pelo que eu saiba, né, sepultado no bairro do Brás. Eu não sei, não tem muita informação de onde ele foi sepultado. Ele morreu por causa do diabetes, tá? Que não tinha tanto avanço naquela época, né, insulina, essas coisas, então ele morreu por causa disso, tá? Ele morreu novo, com apenas 52 anos, mas continuou lutando até o fim de sua vida, tá? Mesmo com um monte de gente na cola dele ameaçando ele. Foi não só um advogado, foi um grande escritor e jornalista também. Tem vários textos dele, na internet você encontra, tá? Tem um livro dele que foi lançado póstumamente e é um legado que é deixado até hoje, tá? Tem uma ONG que leva o nome dele, tá? Que luta pelos direitos dos negros e é isso, gente. O que eu achei também foi uma pena que ele morreu cerca de 6 anos antes da abolição, né? Ele não viu o seu principal sonho se realizar, né? Se ele tivesse aguentado mais um pouquinho, quem sabe ele não teria visto. Ele morreu em 1882 e em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tá? Tem o filme dele chamado Doutor Gama, é de 2021, tá? Provavelmente tem no YouTube, deve ter em várias plataformas aí de streaming e é muito legal. Para quem é do direito, é muito legal mesmo você pesquisar, tá? É um legado que realmente aí ultrapassou gerações e que tá na memória de muita gente até hoje, tá bom? Muitas vezes muita gente esquece, né? Mas a gente precisa trazer também esse pessoal aí que contribuiu, né? Não só agora, mas antes, né? A história do direito brasileiro até hoje, tá? Então, pessoas que salvaram vidas aí de milhões aí, centenas de pessoas através da ciência jurídica, tá? Bom, é isso, pessoal. Hoje uma homenagem aí a Semana da Consciência Negra, eu trouxe aí a história do Dr. Luiz Gama, primeiro advogado negro no Brasil, né? E que pisou aí na maior faculdade de direito do país, que foi a USP, né? E que, apesar de todos os percalços, ele nunca desistiu e salvou milhares de pessoas, tá? Através do direito. É isso que a gente tem que pensar, né? Pessoas que realmente contribuíram, né? E não simplesmente qualquer um, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem, inclusive, vou trazer um tema que tá todo mundo me pedindo. Eu já tinha falado já no início do ano que ia causar polêmica, né? Sobre a questão das mudanças trabalhistas, né? Das mudanças de escala trabalhista. Eu vou falar sobre a PEC aí, da escala 6x1. Qual a opinião de vocês? Aí semana que vem eu trago, tá bom? Um beijo pra vocês, até a semana que vem. Um ótimo feriado pra vocês. Um beijo, tchau.